Olá, amigos. Esta é a primeira edição do programa O que diz Allan Kardec. Estará conosco nesta série nosso companheiro Milton Filipelli. Tudo bem, meu amigo Milton? Tudo bem, Coelho. Estamos aqui prontos para mais um programa novo, que vai tratar de assuntos ligados à doutrina espírita. Ou seja, o espiritismo, o que comenta sobre os fatos e assuntos que estão percorrendo aí a mídia nacional e internacional. E para isso, nós nos basearemos nas informações que traremos aqui em nosso programa, nas obras de Allan Kardec. O que diz Allan Kardec em suas obras a respeito desses temas os quais abordaremos. E por que nós resolvemos fazer este novo programa, meu amigo Milton? Olha, Coelho, existem assuntos que são veiculados ou por intermédio de jornais, revistas, boletins, internet, canais de televisão, expositores espíritas, instrutores espíritas em salas de aula, livros que são escritos, portanto, por escritores encarnados e escritores desencarnados também. Então, é um universo de temas que nós temos aí que gostaríamos de abordar, mas de acordo com o que Allan Kardec confronta com essas ideias. Iniciaremos falando dessas obras todas, mas seria importante que falássemos um pouquinho dos livros de Allan Kardec para aquele que não conhece a doutrina espírita, está tendo os primeiros contatos, as primeiras informações. Kardec, na sua obra, a sugestão dele próprio, Milton, é que os iniciantes começassem pela leitura do livro O que é o Espiritismo, é isso mesmo? Exato. Allan Kardec fez uma sugestão muito oportuna quando, logo após ter escrito o Livro dos Espíritos. Ele idealizou uma pequena obra, quase que um opúsculo, que ele publicou em Paris, e sugere que esse livro, que tem o título O que é o Espiritismo, seja lido em primeiro lugar. Por quê? Porque nessa obra ele faz a apresentação das ideias espíritas, muito ligeiramente, sutilmente. Ele compõe ali um quadro de alguns personagens e provoca entre eles um diálogo. Logo, é uma obra criada exclusivamente para fazer uma apresentação sobre a doutrina dos espíritos, seus fundamentos, suas ideias, suas propostas aqui no mundo. É um trabalho bastante interessante. Então, esse é o primeiro livro que nós recomendamos para você que está tomando contato pela primeira vez com este assunto espiritismo. Leia o que é o espiritismo. Nós lembramos que algumas edições deste livro aqui no Brasil também está composta com outras obras, o Espiritismo na sua mais simples expressão e manifestações práticas, né, que são outras duas obras não tão conhecidas de Kardec, mas que são interessantes para aqueles que querem tomar contato, né, Milton, com a doutrina espírita. Então, algumas edições, algumas editoras aqui no Brasil se preocuparam, junto a esta obra, O que é o Espiritismo, de incluir essas duas outras obras de Kardec que não são tão conhecidas, mas que têm um conteúdo também bastante útil para aquele que queira conhecer ou tomar o primeiro contato com a doutrina espírita. É isso? Exato. Olha, Allan Kardec escreveu, então, o Livro dos Espíritos. E essa obra ela é resultado de um trabalho de observação, de experimentação e de coleta de informações que Allan Kardec promoveu lá em Paris a partir de 1856. Então ele reuniu todo esse material e pôde fazer um trabalho de sistematização, de classificação, porque ele era um pedagogo, um professor. Então, para ele não foi difícil realizar esse trabalho de compêndio de todo aquele material. Dizer que tudo isso foi feito sob a observação de comunicações de espíritos através de médiuns, muitos médiuns, e que depois Allan Kardec fez essa reunião e classificação. Coisa muito interessante.
A primeira vez que Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele o publica com 501 perguntas e respostas. Em 1860, portanto, 3 anos depois, ele vai publicar o livro, numa nova edição, o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e 1019 respostas. Na verdade, tem algumas perguntas que são desdobradas, no total são quantas, Milton? 1213. Perguntas e respostas. O Milton salientou uma coisa que é muito importante. Kardec não se utilizou das informações de um único espírito, né, para compilar todo esse trabalho que ele realizou. Ele, segundo consta, consultou, teve a informação de mais de 1000 médiuns. Não é isso? Ele relata milhares de espíritos, né? Na primeira parte, ele se apoiou no trabalho de 10 médiuns principais, mas depois, nas edições seguintes, o assunto foi se desenvolvendo. Então, é importante esta lembrança, porque não se trata da informação de um único espírito, pelo contrário, são diversos espíritos, e Kardec teve o cuidado de checar isso tudo muito minuciosamente, né, para verificar se as informações eram realmente embasadas, se elas tinham as fontes diversas traziam as mesmas informações, né, Milton, para não correr o risco de levar ao público uma doutrina nova que fosse distorcida por informações de um único ou 2 ou 3 espíritos unicamente, né? Olha, o que ele diz é assim, logo depois que começou a fazer as observações, porque ele era um cético nesse assunto, realmente não tinha nenhuma ideia de que os espíritos poderiam se comunicar. Primeiro foi aquele trabalho através das mesas girantes lá em Paris, e ele, investigando, ele pôde chegar à conclusão de que a mesa por si não se move, o que movimentava a mesa eram os espíritos, inteligências fora da matéria. Descobriu depois que os espíritos poderiam fazer isso através de uma combinação de uma matéria, de um tipo de matéria que chamou de fluidos. Nós vamos ter oportunidade futuramente de conversar a respeito disso. Então esse passo ele é muito importante, porque a seguir ele teve que responder essa pergunta: merece crédito o que os espíritos escrevem através de médiuns ou dos médiuns propriamente dito? Isso é uma coisa importante. Para dar foro de credibilidade, ele adotou então esse critério que em estatística chama-se critério da universalidade. O controle universal, né? O controle universal, que é a mesma coisa, significa a mesma pergunta que ele formulava para um médium, ele formularia para dezenas de outros. E ele foi dando crédito às perguntas, às respostas concordantes entre si. Então, Kardec teve este cuidado para que não fosse, como dissemos, levada a público uma nova doutrina com distorções, né? Ele fez algumas alterações, como você mencionou, do lançamento do primeiro livro dos Espíritos, né? E depois, na segunda edição, já veio com mais uma quantidade de perguntas, mas sempre com o mesmo cuidado, né? De levar a informação da melhor forma possível. Em seguida, vieram esses livros, né? O que é o Espiritismo. Antes do lançamento do livro dos médiuns, né? Ele lançou esse livro, que é o Espiritismo, para dar essa ideia geral da doutrina, é isso mesmo? É isso mesmo, isso mesmo. Uma apresentação do Espiritismo. Eu penso que Allan Kardec tomou o cuidado de atender sempre à expectativa geral, que é essa de ter noções práticas, né? Da doutrina. Então essa obra veio com muita vantagem atender a essa necessidade. Até hoje é um livro que ele é reproduzido em vários idiomas, principalmente no Brasil, conforme o Coelho disse, várias editoras tomaram o cuidado de reeditar essa obra, que é uma verdadeira apresentação da doutrina. Depois ele escreve o livro dos médiuns,
Esse livro ele escreveu com um propósito muito particular, que é ajudar os dirigentes, naquele tempo chamavam-se magnetizadores, e os médiuns, uma verdadeira cartilha, um verdadeiro manual para dar aos médiuns uma condição de cultura doutrinária, porque o médium não pode ser médium sem antes conhecer tudo a respeito de mediunidade. Esse é o pensamento de Allan Kardec, de forma que ele considera e propõe que a mediunidade seja praticada, mas antes de ser praticada, seja conhecida na ala teórica, teoricamente pelos médiuns. Eu gostaria de lembrar também, Milton, que a partir de janeiro de 1858, o Allan Kardec lançou a Revista Espírita, que foi um material também colhido por ele dos espíritos e informações que vieram de outros locais, pelo mundo afora, que chegaram até ele, e ele foi juntando esse material em revista, e hoje nós temos editado no Brasil, são 12 volumes, a partir do ano de 1858, né? Cada ano naturalmente com seus 12 volumes, e até 1869. Então são 12 volumes que trazem um conteúdo bastante interessante. Parte deles foi o que Kardec se utilizou, inclusive para as novas obras, né? Para a confecção das novas obras, a partir do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, não é isso? É isso, ele teve a ideia de lançar um jornal para a divulgação das ideias espíritas. E ele então, em uma reunião, faz uma consulta aos espíritos. Olha, estou tendo uma ideia de fazer uma divulgação através de um jornal, o que é que vocês têm a dizer? Não, faça isso que vai ser de grande utilidade. Então ali projetou, desenvolveu o projeto de lançar o jornal. Só que quando ele vai lançar em 1858, no dia 1º de janeiro, ele lança com o nome de Revista Espírita, né? E mais embaixo ele diz, um jornal de estudos psicológicos. O que vem a calhar, porque ele está desenvolvendo ali uma teoria, uma doutrina ligada com o aspecto espiritual. Então, foi um trabalho muito importante, ele não vacilou em nenhum momento, e até a sua morte ele editou todos os números, né? São 12 números por ano, a partir de 1858 até 1869. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869, deixou preparado metade do número de abril, e os espíritas depois continuaram, depois da morte física de Allan Kardec, continuaram os espíritas de Paris a editar essa revista, que realmente tem um valor cultural muito grande. Então agora você que é um estudioso do espiritismo já de longa data, segundo consta, Kardec, ele mesmo dizia que ele não era médium, mas segundo seus estudos, ele era assessorado ou recebia o amparo de muitos espíritos elevados, de diversas linhas de pensamento, mas eram espíritos elevados que auxiliaram Kardec na montagem da doutrina espírita. Kardec não teve a missão como intermediário dos espíritos da maneira como nós conhecemos os médiuns de psicofonia, psicografia, de evidência, de audiência, e nem de efeitos físicos. Mas como toda pessoa tem a mediunidade generalizada, com certeza ele também tinha essa condição de se ligar aos espíritos. Agora, ele realmente não precisou desse recurso, como por vezes os médiuns precisam, para desenvolver intelectualmente o seu trabalho. Agora, você tem razão. Claro que ele era assistido espiritualmente, os espíritos, através do pensamento, o aconselhavam e procuravam, de alguma maneira, de oferecer o seu concurso, o seu trabalho, a sua proteção, para que ele realizasse a contento toda a sua missão. Que não foi fácil, né? Não, foram 14 anos
vou usar uma expressão não muito usada para isso, de um ingente trabalho, muito grande, trabalho que exigiu dele esforços grandiosos, né? Porque ele desenvolveu a sua atividade no tempo em que não existia nem caneta tinteiro, era a pena de pato molhada na tinta ali, e ele escrevia milhares de páginas, só para dar uma ideia. Dessa coleção que nós falamos da Revista Espírita, são 4.367 páginas editadas tipograficamente. Agora imagine isso tendo que ser feito um trabalho de lavratura manual, folha por folha, só dessa coleção da Revista Espírita, não é? Fora de outros trabalhos que Kardec realizava, discursos, trabalhos de monografias que ele precisava realizar para poder atender aquilo que ele se propôs. E não tinha tinta, não tinha nada, nem luz elétrica, não tinha absolutamente nada, né? Máquina de escrever, nem computador, nada. Nem nada. Então o trabalho foi árduo, né? Foi por isso que eu usei a palavra ingente. Precisa ter objetivo mesmo para realizar um trabalho dessa monta, muito né? grande, muito grande. Até com algum sacrifício da própria saúde física. Depois, então, Milton, na sequência aí do livro dos médiuns, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro que ele escreveu no silêncio, quando eu digo isso quero dizer sem contar para ninguém, penso que até ocultando da sua própria esposa, na época, e lançou no dia 24 de abril de 1864, e foi um trabalho muito bonito, também como tudo que ele realizou, para fazer um estudo a respeito de ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. É um livro que eu considero de oferta no campo da ética e da moral para a humanidade. Não é só para os espíritas, não. Porque contém os ensinamentos de Jesus, morais, né? de Jesus de Nazaré. Está certo que segundo o Espiritismo, né? O próprio nome já diz segundo o Espiritismo, mas o nome em si não quer dizer absolutamente nada, porque o Espiritismo procura trazer as leis naturais, as informações reais, segundo informaram a Kardec os espíritos superiores, que auxiliaram em todo esse trabalho de confecção da doutrina espírita, né, meu? Exato, exatamente. Então, é um livro delicioso de ser lido. A gente fazendo uma atualização de linguagem, porque é escrito em 1864, existem vários espíritos que se comunicaram para dar apoio posterior ao que Kardec se propôs realizar, e eles trazem então aquela condição de linguagem, vou usar aqui a expressão um pouco católica para o gosto do trabalho espírita, mas a linguagem foi essa, e o que nós temos que apurar ali é o conteúdo, aquilo que sobra como grande lição. E depois Kardec editou? Depois vem o livro O Céu e o Inferno, uma obra importante, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, Kardec apresenta o que eu chamo de teologia espírita, não é? Fazendo uma apresentação, aliás, uma contraposição aos ensinamentos da Igreja Católica ensinamentos ligados ao céu, ao inferno e ao chamado purgatório. É realmente um trabalho brilhante de Kardec. E na segunda parte, então, ele apresenta lá cerca de 67 modelos de comunicações de espíritos, durante o decesso deles e depois que eles desencarnaram. E por último ele escreve e publica o livro A Gênese em 1868. Que é um livro também bastante interessante, que nem... as pessoas normalmente não leem muito as obras de Kardec. A Gênese muito menos, que é um livro que precisa ser estudado. Examinar com cuidado. O conteúdo da Gênese é algo maravilhoso para aqueles que querem realmente conhecer a doutrina espírita, né, Milton? Exatamente. Bom, meu amigo Milton. Foi excelente. Demos uma ideia geral dos nossos objetivos com esse novo programa, O que diz Allan Kardec, e na próxima semana esperamos contar com sua audiência
para quando iniciaremos, né, a abordagem de alguns temas que, por certo, serão de interesse geral. Suas despedidas, meu caro. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço aqui fraterno e aguardamos para o nosso próximo programa. Lembramos a você que estaremos sempre neste mesmo canal, a princípio na internet, com os nossos programas semanais para o seu conhecimento da doutrina espírita, para tirar dúvidas. Você poderá nos escrever para o site espiritismoagora.com.br. Você tem lá o Fale Conosco, mande suas dúvidas, seus questionamentos, que nós, alguns responderemos por internet, outras vezes abordaremos o tema aqui em nosso programa para esclarecer tudo aquilo que ficar pendente aí nos seus pensamentos. Citando sempre o programa O Que Diz Allan Kardec. Porque nós temos outros programas, é bom fazer a referência a esse novo programa. A você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em muito breve. Até lá.